Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilace, tudo bem? Estamos aqui então, né, para a gente assistir essa aula, né? Como a gente teve uns problemas aí, a gente andou com receio de, da segurança, né? Preocupação com a segurança de vocês. Então, em vez de fazer o Meet ao vivo, a gente vai ter essa aula. Eu vou gravar essa aula no YouTube, e vou disponibilizar para vocês, tanto no YouTube como lá no Google Drive para vocês poderem assistir. Tá? Então eu vou soltar essa aula sempre no mesmo horário que a gente já tinha. Então, de quarta-feira, entre as 10 e as 11, essa aula vai ser disponibilizada a partir das 10. Só que aí depois você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser e a hora que você puder. Né? Então fica mais tranquilo. Em relação às atividades que tem, né? Algumas atividades eu já coloquei lá no Google Forms, vocês podem acessar também pelo Google Sala de Aula. E as atividades que tem nessas folhas que eu entrego para vocês, vocês vão fazer no caderno, tá? E é importante que vocês deixem no caderno, não é para levar na escola por uma questão de segurança, não é para sair de casa, não é para levar, porque imagina, eu dou aula para 3/8, né? O A, B e C. Se cada um levar uma folha, são 32 alunos por sala, eu vou ter que pegar 96 papéis, né? Então, isso é um meio de contaminação gigantesco. Então, por enquanto, a gente não vai pegar. Ah, professor, mas eu não consigo tirar foto e enviar. Não tem problema, deixa no caderno que a hora que a gente retornar às aulas, a gente vê isso. Tudo bem? E para mandar, você pode postar no GSA ou pode postar aqui no e-mail que me envia num desses dois e-mails aqui, ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Aproveitando falar de vacina, né? Isso é o que depende da gente, o nosso retorno. Então vamos falar sobre a vacina, como ela foi descoberta. Então, a primeira vacina, só para ver se está gravando, muito bem. A primeira vacina, ela foi criada, né? Ah, lembrando, eu vou ler esse texto com vocês para relembrar como é que se faz a leitura de um texto para poder responder as questões que eu passar para você relacionado a isso, tá? Então vamos lá falar sobre a descoberta da vacina. Então, a primeira vacina, ela foi criada para prevenir a contaminação pela varíola, né, utilizando o vírus da varíola bovina, quer dizer, tem uma varíola para as pessoas, o ser humano, e uma varíola que afeta o gado, né, que é uma forma mais amena em relação à varíola humana. Então, a partir daí veio o nome da palavra, veio a palavra vacina, que tem origem no latim vaca, que significa vaca, que foi o primeira maneira de se criar uma vacina. Então, a varíola ela é uma doença contagiosa, caracterizada principalmente pela formação de bolhas na pele do corpo todo. Então, por séculos, essa doença, principalmente a varíola humana, que é mais agressiva, ela foi uma das mais temidas pragas que afetaram a humanidade, chegando a matar até 30% das pessoas que pegavam, né, dos infectados. As pessoas sobreviventes, no entanto, nunca pegavam a doença. Então, essa observação levou a uma prática chamada variolização, que foi registrada na Ásia e na China há centenas de anos atrás, mas foi popularizada na Europa só no final do século XVIII, pela esposa do embaixador britânico Lady Mary Wortley Montagu, que aprendeu a prática nas viagens que ela fazia lá para a região do Oriente. A variolização consistia na infecção controlada por meio da inalação de cascas secas de feridas decorrentes da varíola e por inoculação direta de pus das feridas de uma pessoa doente na pele de outra sã. Olha que loucura. A pessoa que recebia essa inoculação, ela adquiria uma forma leve da doença e ficava protegida de forma agressiva.
a taxa de mortalidade das pessoas que eram variolizadas era de apenas 2%. Ainda assim, essa era uma prática muito arriscada, que poderia desencadear uma nova epidemia de varíola. Então, aí tem as imagens, né, da gravuras, né, de autoria da época aí do George Killian, datada de 1859, comparando duas pessoas no 14º dia após serem infectadas com a varíola. À esquerda, a infecção natural e à direita, a inoculação. Então, ainda lá no final do século XVIII, o médico inglês Edward Jenner observou que as ordenhadoras que adquiriam varíola bovina pelo contato com as vacas contaminadas nunca mais se contaminavam nem com a forma bovina da varíola, nem com a humana. Então, a partir dessa observação, em 1796, ele aplicou a primeira dose do que chamou de vacine, termo inglês para vacina, né? E um menino de 8 anos de idade. A vacina, ela consistia na inoculação de pus retirado de uma lesão do braço de uma ordenhadora contaminada com varíola bovina e um corte feito na pele do menino. Semanas mais tarde, o garoto foi exposto à varíola humana, mas não contraiu a doença. Então, depois de testado com sucesso em mais 23 pessoas, o método foi oficialmente adotado como uma prevenção da varíola na Inglaterra e difundido pela Marinha Britânica durante toda a guerra. Então, no início do século XIX, diversos países europeus tornaram obrigatória a vacina contra a varíola. Então, tem aqui um retrato, né? Nessa época era tudo muito retratado em formas de arte, né? O Edward Jenner aplicando a vacina contra a varíola em um menino, Eugene Ernest Richter, tá? Que é o nome do quadro, é Edward Jenner vacinando um menino. Esse quadro é de 1884. Então, essa técnica da vacinação contra outras doenças só começou a ser testada cerca de 100 anos depois, por Louis Pasteur, em 1881. Lembra que esse quadro é de 1884, mas foi lá em 1796 que o Edward Jenner fez essa história da vacina aí da, 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 da varíola bovina. Tá? Então, Louis Pasteur, em 1881, quando ele vacinou com sucesso ovelhas contra antraz, que era uma doença infecciosa que tinha origem bacteriana, era bactéria. Então, o Pasteur é um francês, né? Ele foi o primeiro cientista a elucidar o papel dos micro-organismos na transmissão das doenças. Entre seus estudos, havia um sendo desenvolvido para atenuar o vírus da raiva. Em 1885, Pasteur aplicou injeções de material proveniente da medula de um coelho infectado em um garoto que havia sido mordido por um cão raivoso. E ele conseguiu impedir que o garoto desenvolvesse a doença. Dessa forma, surgiu então a vacina antirrábica. Em 1888, foi fundado então o Instituto Pasteur, um centro de pesquisa com o objetivo de combater e prevenir doenças infecciosas. No início do século XX, foram desenvolvidas vacinas contra doenças infecciosas como tuberculose, diarreia, tétano e febre amarela. E após a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidas vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. Atualmente, existem muitos tipos de vacinas. E as campanhas mundiais de vacinação até hoje possibilitam imunizar um grande número de pessoas contra diversas doenças e erradicar algumas delas. A varíola, por exemplo, ela foi considerada erradicada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde em 1976. Quer dizer, em 1976, a partir daí, ninguém mais pegava a varíola, porque ela foi extinta, certo? Mas como é que funciona uma vacina? Então, a vacina, ela é uma preparação feita
com micro-organismos atenuados ou mortos, ou fragmentos. O que é fragmento? Pedaços desses micro-organismos. Então, isso tem que ser tudo feito em laboratório. Então, esses micro-organismos atenuados, eles passaram por um processo de enfraquecimento em laboratório para que eles não causem doença, porque você não pode dar uma vacina e fazer a pessoa ficar doente, né? Então, isso que falam que a vacina te deixa doente é sem sentido. Então, qualquer partícula estranha ao organismo, seja um micro-organismo vivo, atenuado ou morto, né? Um fragmento de micro-organismo ou uma toxina, como veneno de cobra, por exemplo, isso tudo são chamados de antígenos. Então, o objetivo da vacina é estimular o sistema de defesa do organismo, chamado sistema imunitário, a produzir, então, o quê? Anticorpos específicos contra o antígeno com o qual ela foi produzida. Tá? Agora vamos ver um pouquinho mais como é que funciona, né, o sistema imunitário. Então, o organismo ele é exposto constantemente a inúmeros agentes externos, como poeira, partícula de poluição, pólen, micro-organismos patogênicos, como bactéria, vírus, fungos e protozoários. O sistema imunitário é o responsável pela defesa do organismo, pela neutralização e a destruição desses agentes invasores, que, como nós vimos, são os antígenos. Então, a presença desses antígenos faz com que os linfócitos, que são as células de defesa do corpo, produzam anticorpos, que são proteínas específicas que se ligam ao antígeno e neutraliza ele. Então, esse processo, entretanto, ele pode ser demorado, e a resposta adaptativa pode não ocorrer a tempo de evitar as graves consequências de uma infecção. Então, os linfócitos, eles mantêm a capacidade de produção de anticorpos específicos para determinado antígeno, mesmo após a sua eliminação. Assim, se o organismo voltar a entrar em contato com esse antígeno, a resposta imune adaptativa será mais rápida. Nesse caso, o organismo ele vai estar imunizado para tal antígeno. Essa imunização não é permanente e geralmente tem duração de alguns anos. Por isso que agora nós estamos no mês de abril, começou o processo de vacinação contra H1N1, que é uma gripe, tá? E todo ano tem que tomar essa vacina, porque todo ano é feita uma vacina nova, porque o vírus vai sofrendo mudanças, né? Então, é nesse processo, então, que se baseiam as vacinas. Elas desencadeiam uma resposta imune, estimulando a produção dos anticorpos específicos contra determinado antígeno. Se o indivíduo vacinado entrar em contato com o micro-organismo para o qual foi imunizado, o corpo vai reagir rapidamente, produzindo anticorpos que evitam essa doença. Então, causa de muitas mortes, a varíola, ela foi erradicada do mundo após diversas campanhas de vacinação. Outras doenças, como sarampo e poliomielite, estão sob controle graças às vacinas. Esses fatos mostram a importância da vacinação e do reforço de muitas vacinas, pois a imunização tem longa duração, mas não é permanente. Por isso, algumas vezes, devem ser aplicadas mais de uma vez ao longo da vida. E não há vacina contra todos os micro-organismos patogênicos, porém, novas técnicas estão sendo testadas, de forma que seja possível prevenir a ocorrência de outras doenças infecciosas. Então, um pouquinho da história da vacinação no Brasil. Em 1832, foi criada no Brasil a primeira lei que obrigava a vacinação de crianças, porém, essa medida ela não foi popular. Somente em 1887, depois das epidemias de varíola, em 34 e 35, e em 1978, no Rio de Janeiro, que o médico brasileiro Pedro Afonso Franco, responsável pela importação da vacina contra a varíola, trouxe a vacina para o país, a qual foi produzida, primeiro, em Vitelos, e em seguida iniciou-se um programa de imunização de crianças.
agora chamada Revolta das Vacinas. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a idade do Rio de Janeiro, que então na época era a capital do país, ela era relativamente populosa, mas ainda tinha ruas estreitas e sujas. E o saneamento básico era muito precário, quer dizer, rede de esgoto e distribuição de água era ruim, coleta de lixo, tudo. Então, isso levava à proliferação de doenças como a febre amarela, a varíola, a tuberculose e a peste. O governo, então, iniciou um programa para melhorar a infraestrutura da cidade e a saúde da população. E consistiu em derrubar casarões antigos e cortiços. Cortiços, assim, onde moravam várias pessoas juntas, né? Como se fosse uma pensão, só que era um negócio bem difícil em termos de higiene. Então, tudo isso a fim de dar lugar às ruas e avenidas mais largas. Então, o programa de saneamento foi idealizado pelo médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, né? Virou até nome de colégio em vários lugares. Ele incluía a criação de uma brigada sanitária, que era responsável por retirar o lixo das ruas e espalhar veneno para matar ratos e mosquitos. Então, para combater a varíola, foi instituída a vacinação obrigatória para todas as faixas etárias. Então, essas brigadas sanitárias, elas eram acompanhadas por policiais e tinham autorização para entrar na casa das pessoas e aplicar a vacina à força. Olha que loucura. A população, insatisfeita com essas desapropriações e com a forma violenta e autoritária como as vacinas estavam sendo aplicadas, começou a realizar motins contra o programa de saneamento. Então, no período de 10 a 16 de novembro de 1904, foram erguidas barricadas pela população revoltada, transformando a cidade do Rio de Janeiro em uma praça de guerra. Então, essa revolta popular levou o governo a cancelar a obrigatoriedade da vacina temporariamente. No entanto, passada a revolta, o programa de vacinação obrigatória voltou. Em 1910, a varíola então foi erradicada do Rio de Janeiro. Então, imagina, isso foi há mais de 100 anos atrás. Ainda tem gente que tem essa mentalidade, né, de não querer tomar vacina hoje. Quer dizer, as pessoas, tem gente que pensa assim, está 100 anos atrasado. Difícil. Agora, principais campanhas de vacinação do Brasil. Antes mesmo da criação do PNI, né, o Ministério da Saúde já havia desenvolvido planos e campanhas para diversas doenças contagiosas. PNI é o Plano Nacional de Imunização. Tá? Em 1900, em relação à poliomielite, em 1871, foi instituído um plano específico para a poliomielite, que era o Plano Nacional de Controle de Poliomielite, depois de uma grave epidemia que ocorreu no sul do país em 1980. Foram criados os Dias Nacionais de Vacinação com o objetivo de vacinar todas as crianças da faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Desde então, essa campanha de vacinação acontece todos os anos. E em 1994, a poliomielite foi declarada erradicada no Brasil. Sendo que há tempos atrás eu vi uma notícia que uma criança estava com poliomielite. E olha que interessante. Não é interessante, é uma coisa óbvia. Ela não tinha sido vacinada. Então, ela estava desprotegida e acabou sendo contaminada com o vírus da poliomielite. Bom, a varíola, né, em 1966, estimulado pela campanha mundial para a erradicação da varíola, que iniciou pela Organização Mundial da Saúde em 1959, então o Brasil ele fez sua própria campanha de erradicação da varíola, que incluía a vacinação em massa, a organização de uma rede de vigilância epidemiológica, que era para registrar a ocorrência de todos os casos, e a criação de um laboratório de referência para apoiar o programa. A campanha ela atingiu 100% da população e garantiu ao país, então, a certificação internacional de erradicação da varíola em 1973. Bom, agora o sarampo. Então, após um grande surto
de sarampo no Brasil em 1990, o país realizou a primeira campanha de vacinação contra a doença, focando nas crianças de 9 meses a 14 anos de idade. Então, o alcance da campanha, no entanto, foi de 95% das crianças dessa faixa etária, o que levou a uma nova epidemia no país entre 96 e 95. Então, a criação da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, em julho de 97, somada às ações da vigilância epidemiológica, resultou em mais de 95% das crianças vacinadas, até a interrupção da transmissão da doença no ano 2000, quando foram detectados os últimos casos autóctones, que isso é nativo, natural do país ou de uma região. Em 2016, a OMS deu ao Brasil o certificado de erradicação da doença. No entanto, em 2018, novos casos surgiram na região norte do país. Tá? E isso pode ter vindo de fora, né? Da região norte, às vezes de gente que veio de fora e acabou contaminando. Então, só para a gente encerrar, eu coloquei aqui para vocês uma comparação, já que a gente falou de vacina, né? As vacinas que existem, né? Acho que até está faltando, mas esse na época quando eu fiz isso aqui era o mais atual. Então no Brasil a gente está usando a Oxford AstraZeneca, que é um vetor, qual que é o tipo? Um vetor viral, que é um vírus que é geneticamente modificado. São 2 doses. Tá? Aí tem uma eficácia de 70,4%. E o armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Isso dura 6 meses. A Moderna a gente não tem no Brasil ainda, mas também é parte do código genético do vírus, uma outra parte do vírus chamado RNA. Também são 2 doses, a eficácia de 94,1. E olha a temperatura que tem que ser mantido isso, menos 25 e menos 15 graus Celsius até por 7 meses. Então, só para saber, a Oxford a AstraZeneca é inglesa, a Moderna é americana, a Pfizer BioNTech ela é americana e alemã, é extraída do RNA do vírus, também são 2 doses e 95% de eficácia. Só que olha que doido, tem que manter a temperatura de menos 80 a menos 60 graus Celsius por 6 meses. Isso aqui é uma maneira de vocês verem que não é só trazer a vacina, é como é que vai manter a vacina. Num país enorme, né, como o Brasil, que tem regiões ainda muito pobres, como é que você vai manter vacinas lá com menos 80, menos 60 graus Celsius? Tem que ter um equipamento muito bom para isso. Tem também a vacina russa, que é a Gamaleya Sputnik 5, que é no vetor viral, também são 2 doses, e tem 91,4% de eficácia, né? Sendo que são dados preliminares, ainda não foi revisado exatamente. E para manter na forma líquida, menos 18 graus e meio, ou na forma seca, de 2 a 8 graus Celsius. E por último aqui, que é a chinesa, a Sinovac, que é a chamada Coronavac, que é o que a gente está usando também, é um vírus que ele está inativo, ou seja, ele foi enfraquecido. São 2 doses e tem uma eficácia de 50,4% a 78%. Ah, professor, mas é muito ruim. Não, não é ruim. Se a pessoa pegar, ela não vai ter a complicação que uma pessoa teria sem ter tomado a vacina. Então evita que a pessoa vai ter algum sintoma, né, mas nada a ponto dela ter que procurar o hospital, o que já é uma ótima. Nós estamos numa fase, né, hoje é eu estou gravando isso dia 13 de abril, uma terça-feira, quase todos os hospitais estão com seus leitos ocupados, ou seja, quase 100% dos leitos estão ocupados. Então, quem chegar no hospital que precisar de oxigênio, talvez até consiga, mas vai ficar no corredor tomando oxigênio. Ou, se precisar ser entubado, não vai ter lugar. Essa é a grande questão, né? A vacina é para reduzir esse acesso até as UTIs, que já estão lotadas, todos os leitos. E também uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius, por isso que essas duas foram mais adotadas no Brasil, pela sua facilidade de armazenamento. E só para saber, né, aqui na região de Ribeirão, a cidade de Serrana,
teve um projeto lá do governo do estado, né, do Instituto Butantan, onde tentou se vacinar a cidade inteira, né, e já teve, semana passada, receberam a segunda dose todo mundo, né, que acho que teve 95% de participação. E isso já está causando efeito, porque está diminuindo de uma forma bem interessante o número de pessoas que estão hospitalizadas, ou seja, o efeito da vacina, que faz com que as pessoas não precisem procurar o hospital ou os leitos, né, de UTI, porque estão pegando, pode pegar a doença, mas vai ser bem mais tranquilo os efeitos, tá? Então é isso, gente. Esse foi o assunto, né? Provavelmente essa atividade aqui eu vou colocar lá no Google Forms, que vocês vão receber um e-mail, uma mensagem, ou eu vou colocar no Google Sala de Aula para vocês poderem fazer as atividades. Tudo bem? Então é isso, gente. Lembrando, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, tá? Volta, se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei, volta para poder tirar dúvida, ok? Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima.